Fala galera, nessa aula tem dois grandes grupos de coisas que são importantes de você compreender. Primeiro é a contextualização, de como que acontece uma história clínica natural do paciente com pneumonia. Depois, eu vou te apresentar os links mentais que existem em várias partes dessa aula que podem cair na sua prova. Primeiro, o que você deve saber sobre os tipos de pneumonia. Depois, a pneumonia adquirida na comunidade, PAC, pneumonia hospitalar, derrame pleural e, por último, o abscesso pulmonar. Dessa forma, você vai entender esses CCQs que são dados de maneira bem direta aqui nessa aula, mas também vai ter uma visão geral, porque você vai compreender a contextualização. Vamos embora? Então a primeira coisa a entender é como que essa história clínica acontece na nossa prática. Vocês vão ver que ao longo da aula eu vou te passar vários links mentais que são muito diretos, muito mesmo. Se você não entender essa contextualização, esquece. Vai ser muito mais difícil você mandar bem na prova. Então repara só, o paciente em algum momento entra em contato com essa bactéria, com esse micróbio. Esse micróbio começa a se multiplicar e transforma uma colonização em uma infecção, fazendo com que ele se apresente com sintomas respiratórios. Esses sintomas respiratórios devem ser utilizados para você ter uma suspeição clínica o suficiente para fechar um diagnóstico de pneumonia utilizando os critérios diagnósticos. Quando a gente fecha esse critério diagnóstico, a gente começa a suspeitar de qual que é o agente provável para essa infecção. E é claro que epidemiologicamente a gente pensa em um ou outro, mas a clínica também é bastante importante para direcionar o nosso pensamento. Nesse momento, a gente deve escolher a antibiótico-terapia indicada, de acordo não só com o agente etiológico provável, mas também utilizando os scores prognósticos. Esses scores prognósticos são bastante importantes para a gente compreender se esse paciente tem uma alta probabilidade de vir a óbito ou não. Se é um paciente que até tem chance de ter um agente etiológico grave, mas eu posso tratar ele de uma maneira mais tranquila. E, paralelamente, sabendo a gravidade desse paciente, eu entendo qual tipo de terapia de suporte que eu vou fazer. Vou internar em CTI, vou fazer uma ventilação mecânica ou não? Num segundo momento, sabendo como vamos tratar, depois de dar o diagnóstico, sabendo como vamos tratar e onde vai internar, se vai internar ou não, a gente pode fazer a pesquisa agora das complicações. E, meu amigo, aqui nesse tema existem duas principais, derrame pleural e, segundo lugar, bem lá atrás, abscesso pulmonar. No caso do derrame pleural, o que é importante de você entender, por isso que tem bandeirinha aqui, são as indicações de toracocentese diagnóstica. Ou seja, qual do que a gente vai fazer esse paciente passar por uma punção, por uma toracocentese? A partir da análise desse líquido que a gente vai pegar nessa punção, a gente consegue descobrir, inclusive, qual que é a etiologia provável desse derrame pleural. É diferente, por exemplo, da gente pegar uma etiologia de uma pneumonia. Reparem que nem sempre a pneumonia precisa chegar no derrame pleural e nem sempre o derrame pleural vai começar com uma pneumonia. Mas aqui, para que você entenda a contextualização, esse é o passo a passo que deve ser seguido. Para facilitar ainda mais o seu entendimento, vamos definir algumas coisas aqui que são importantíssimas. Primeiro, quando a gente fala sobre microbiologia, existem alguns agentes que a gente chama de típicos e outros que a gente chama de atípicos. Os típicos, volta aqui para mim, são aqueles que possuem parede celular que se coram durante a histologia, enquanto os atípicos são meramente aqueles que não têm parede celular e não se coram. Os exemplos mais importantes dos típicos são Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. Enquanto nós falamos dos atípicos, os mais frequentes são esses: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae e Legionella. Mas lembre-se, existe uma grande diferença entre germe típico e atípico e pneumonia típica e atípica. Quando a gente fala sobre essa palavra típico, é muito informal, né? É o que a gente usa no dia a dia para conversar com um amigo. Acaba que na prática, na hora da medicina, isso foi utilizado de uma maneira que acaba confundindo a gente. Porque o critério para falar que um germe é típico ou atípico é a característica histológica dele. Enquanto para falar se uma pneumonia é típica ou atípica, é a característica clínica que ela se apresenta. Uma pneumonia típica é aquela onde o paciente da noite para o dia fica mal. Começa a ter dispneia, dor torácica, tossindo, febre. Enquanto uma pneumonia atípica é aquela que é arrastada, onde o paciente vai gradativamente tossindo, tendo uma febre às vezes até inclusive baixa. Não existe correlação entre germes típicos e clínica típica. A gente não pode fazer essa associação
e imaginar de que um paciente, por ter uma clínica típica ou atípica, vai ter um germe típico ou atípico. Esse é o primeiro CCQ importante dessa aula. Você deve suspeitar desse diagnóstico, claro, com esses sintomas que eu acabei de contar, mas também com o exame físico. Aumento do frêmito tóraco-vocal, broncofonia, sopro tubário, som bronquial e até submaciçez. Lembra, galera? Pneumonia é quando existe realmente uma condensação, na boa parte das vezes. Ou seja, o local onde existe um parênquima pulmonar que tem mais ar, na verdade está um pouco mais sólido. E como a gente sabe muito bem, o sólido transmite mais as ondas vibratórias, as ondas sonoras. É por isso que o frêmito tóraco-vocal está aumentado, você palpa ali e você consegue sentir realmente. Essa broncofonia, não espero que vocês entendam completamente como é que é essa sonoridade. Mas é importante que vocês decorem que broncofonia está relacionada à condensação. A broncofonia é quando a gente tem esse 33 que a gente sente aqui no frêmito tóraco-vocal aumentado, só que não pela palpação, e sim pela nossa audição. Quando a gente ausculta no tórax do paciente um 33 aumentado, isso chama-se broncofonia ou ressonância vocal aumentada. Existem outras coisas importantes que são aqui, ó, sopro tubário, por exemplo, o som bronquial, que realmente é bastante diferente de um murmúrio vesicular. É como se fosse um murmúrio vesicular, só que mais alto. Você não precisa se preocupar em decorar como que ele é. Nesse momento, é importante que você saiba que se a questão falar som bronquial, você deve pensar pneumonia. E é claro, submaciçez, porque se você percutir um local que está um pouco mais denso, você vai encontrar submaciçez ou maciçez. Agora você só consegue fechar mesmo esse diagnóstico quando você tem essa suspeição clínica, mas também com um padrão radiológico que seja condizente. E se vocês olharem essas fotos aqui, vocês vão ver que existe sim um padrão lobar, que seria aquela mais clássica que a gente esperaria encontrar, de um acometimento, de um infiltrado, de uma hipotransparência, de um branquinho que está no lobo. Mas esse não é o mais comum. O mais comum é você ter um padrão de broncopneumonia, onde também tem esse infiltrado, só que ele é um pouco mais disperso. É importante que vocês olhem essas fotos e reconheçam que esse padrão é um pouco diferente, por exemplo, do padrão de derrame pleural. Porque frequentemente você é perguntado, olha só, essa foto aqui, qual que é o diagnóstico do paciente? Derrame pleural ou pneumonia? E aí, uma vez que você tem certeza realmente, bate o martelo de que aquilo é uma pneumonia, você pode começar a suspeitar quais são os agentes etiológicos que mais provavelmente estão ocasionando essa infecção. E eu digo para vocês, gente, isso aqui, ó, JJ Top 1, é o assunto que é mais cobrado nesse tema de pneumonia. Então vamos lá. A primeira bactéria que eu quero que você reconheça é o Streptococcus pneumoniae, onde a epidemiologia diz que ele é o agente mais frequente. Se você pegar de uma maneira geral todas as pneumonias, você vai encontrar o pneumococo como o agente mais frequente. Eles são diplococos gram-positivos, e se você quiser fechar o diagnóstico específico, você pode solicitar um antígeno urinário, apesar de nem sempre ele ser solicitado. Na verdade mesmo, boa parte das vezes isso não é pedido, até porque não faz diferença na prática. O segundo agente extremamente importante é o Haemophilus influenza. Mas a única coisa que eu quero que você decore é o seguinte, ele é importante no paciente com DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse é o tipo de situação onde a gente deixa o pneumococo um pouco de lado e aumenta a importância do Haemophilus, aumenta a importância de outra bactéria. Porque nesse tipo de doente, a gente sabe que a incidência de Haemophilus é maior, por exemplo, do que no pneumococo. Um outro grande grupo de questões que são bastante diretas são aquelas relacionadas com o Mycoplasma pneumoniae. Nesse caso, as questões dizem o seguinte, olha, eu tenho uma pneumonia, mas tem um paciente que está apresentando uma manifestação extrapulmonar que são os seguintes, olha, eritema multiforme, fenômeno de Renault, síndrome de Stevens-Johnson, anemia hemolítica por crioaglutininas. Mas a principal delas, meningite bolhosa. Se qualquer uma dessas complicações estiverem escritas na sua prova, pode chutar Mycoplasma pneumoniae, porque com certeza vai ser a certa. Eu botei aqui essa foto, inclusive, da meningite bolhosa, só para te demonstrar porque ela é a mais frequente de cair. Nem sempre ele vai escrever lá na sua prova meningite bolhosa, mas às vezes a classificação, o achado que é encontrado durante o exame físico. Pode ser que você encontre em alguma questão o seguinte, paciente fazendo pneumonia e aí durante a otoscopia ele viu uma região ali inflamada no tímpano. Ele viu uma região que existem bolhas na membrana timpânica. Nesse caso, não há dúvida, meningite bolhosa na sua prova. Agora a gente vai entrar numa outra bactéria chamada Staphylo aureus.
Staphylococcus aureus. E nesse caso, ela é importante não só para a gente fazer o link mental de encontrar a lesão e suspeitar dele, mas também porque na parte de tratamento é impossível a gente acertar todas as questões, ou pelo menos boa parte das questões, sem compreender qual que é o tratamento direcionado para esse tipo de bactéria. De uma maneira geral, o Staphylococcus aureus ele causa uma infecção grave, descrevendo aqui uma pneumonia necrotizante, pneumatocele, derrame pleural associado nesse paciente que tem pneumonia. Se vocês repararem nessa foto, ela não está tão clara se você olhar de maneira longe. Se você olhar um pouquinho mais próximo da tela, você vai conseguir reconhecer que existe uma região circundada ali no hemitórax esquerdo, na parte inferior, onde o interior dessa região, dessa circunferência, está um pouco mais hipertransparente. É justamente aí que você tem a área de necrose clássica desse paciente que tem uma infecção pelo Staphylococcus aureus. Na parte de tratamento, é interessante que você entenda que existem dois tipos de Staphylococcus aureus. De uma maneira geral, dois tipos. Um que é sensível à meticilina e o outro que é resistente. Meticilina, tudo bem, a gente não tem aqui no Brasil, mas a gente utiliza a oxacilina. Então, se a gente tem um Staphylococcus aureus sensível à meticilina, aqui no Brasil a gente usa a oxacilina para tratar. Isso é importante lá na frente, tá? Agora, se a gente tem um Staphylococcus aureus que é resistente à meticilina, a gente não pode utilizar a oxacilina. E aí as drogas que são utilizadas são a vancomicina e a linezolida. Para falar a verdade, a vancomicina é o que mais vai cair lá na sua prova. Se a banca quiser que você opte pela alternativa onde já é escrito Klebsiella pneumoniae, ela vai te dar algumas dicas. Existem algumas de epidemiologia, por exemplo. Um paciente idoso, diabético, etilista. Mas se ela quiser ter certeza de que você vai responder exatamente, se ela quiser deixar realmente bem claro, ela vai te mostrar uma radiografia e vai falar, esse paciente tem uma pneumonia aqui do lobo pesado ou pneumonia de Friedlander. Qual que é a ideia aqui? Se você olhar na radiografia, você vai ver que existe sim uma pneumonia de aspecto lobar, mas a cissura ela está meio que abaulada, como se o lobo tivesse pesado, meio que jogando para um lado para o outro, sabe? Então, nesses casos, diga Klebsiella pneumoniae. Agora, sem sombra de dúvidas alguma, evidente que a Legionella e a Mycoplasma pneumoniae são as queridinhas da sua prova. É por isso que é importante que você decore esses links. Epidemiologia relacionada com ar-condicionado, tubulações, viagens a hotéis. Para falar a verdade, tem alguns trabalhos recentes que mostram que os pacientes que moram em local próximo de rios ou de lagos têm uma incidência aumentada de legionelose. E tem um detalhe, apesar da legionela ser um germe atípico, a sua manifestação é de uma pneumonia típica e grave. No laboratório, a gente pode encontrar hiponatremia e marcadores de necrose hepática aumentados. Sabe? TGO, TGP, AST, ALT. Esses podem estar elevados e você vai achar estranho, porque numa prova de pneumonia, numa questão de pneumonia, ele vai estar te mostrando esses marcadores. Presta atenção, porque ele vai estar querendo te induzir para a legionelose. Lembra que no Streptococcus pneumoniae a gente fazia antígeno urinário para dar diagnóstico? Aqui é a mesma coisa, diagnóstico com antígeno urinário. Isso quer dizer que, caso seja um paciente que tenha uma pneumonia típica e grave, e você estiver suspeitando dessa bactéria, você pode lançar mão dessa estratégia. Agora, lembra aquela história de que no Staphylococcus aureus era igualmente entender quais eram as pessoas que tinham maior probabilidade de ter ele como causador da doença? E também o tratamento que deve ser feito quando ele estiver presente? Então, existem outros dois grupos, na verdade, uma bactéria, Pseudomonas aeruginosa, e um outro grande grupo de MDR, que é importante que você entenda como que é feito o tratamento, para a gente discutir as próximas fases dessa aula. No caso da Pseudomonas, você deve suspeitar da sua presença nesse tipo de paciente, aqueles que têm alterações estruturais pulmonares. Lembra aquele paciente DPOC que pode ter o perfil Pink Puffer ou Blue Bloater? Então, se ele apresenta alguma alteração estrutural pulmonar, como por exemplo bronquiectasia, a chance aumenta mais ainda. Pacientes que fizeram uso recente de antibiótico ou tiveram uma hospitalização prolongada. Esses, a gente já fica de olho aberto, porque pode ser que a Pseudomonas esteja presente. E aí, nesses casos, o tratamento não é igual, não. Pseudomonas tem um prognóstico muito pior para o paciente. E é por isso, inclusive, que a gente faz o tratamento com uma quinolona com função anti-Pseudomonas, associado a um beta-lactâmico, também anti-Pseudomonas. Reparem
que se você suspeitar de Pseudomonas, você tem que fazer 2 remédios, 2 medicamentos, 2 drogas de classes diferentes, mas que atinjam a mesma bactéria, o Pseudomonas. Inclusive, gente, vocês vão ver que existem outras drogas que podem ser utilizadas. Mas aqui eu vou te mostrar o pareto da antibiótico-terapia. No pareto da antibiótico-terapia para pneumonia, quinolona vai ser igual levofloxacina. E o beta-lactâmico vai ser igual piperacilina tazobactam, cefepime ou meropenem. Existe um outro grande grupo que são dos germes MDR. São aqueles que possuem uma capacidade gigantesca de resistência antimicrobiana. Para falar a verdade, quando é MDR, ele tem resistência a pelo menos 3 classes de medicamentos. E não são 3 drogas diferentes, não. Às vezes são mais de 3 drogas. São pelo menos 3 classes distintas. Quem que é o paciente que a gente vai suspeitar desse tipo de germe? São aqueles pacientes que apresentam uso de antibiótico-terapia endovenosa nos últimos 90 dias, uma pneumonia que acontece após 5 dias da hospitalização, aqueles que se apresentam com choque séptico, SARA, síndrome de desconforto respiratório do adulto, e até mesmo aqueles que apresentam uma necessidade de terapia renal substitutiva. Começa a diálise. Para falar a verdade, você não precisa decorar esses aqui. Inclusive por isso que não tem nenhuma bandeirinha. A grande importância é que você entenda que se o paciente, está morrendo, aumenta muito a probabilidade da infecção ser originada por um germe MDR. E a gente vai ver qual que é a relevância disso mais para frente, quando a gente for tratar. Uma vez que você fecha o diagnóstico de pneumonia e suspeita do agente etiológico provável a partir dos critérios clínicos que o paciente apresenta, você até suspeita de que você está certo, mas não dá para ter certeza. Lembra, gente, a gente está falando de uma pneumonia, uma infecção que tem um alto grau de morbidade e mortalidade. Eu não posso deixar passar qualquer coisa porque eu achei que eu estava certo. É por isso que vale a pena sempre a gente utilizar um score prognóstico. E o que vai cair na sua prova é esse score aqui, ó, CURB 65 ou CRB 65. Primeiro eu vou te explicar o CURB 65, depois eu te explico o CRB. No caso do CURB 65, a ideia é o seguinte, eu dar um ponto para o paciente de acordo com a presença da positividade de algum desses critérios. E de acordo com o grau de pontuação dele, eu vou decidir se eu atendo ele no ambiente hospitalar ou ambulatorial. A primeira pontuação é dada quando o paciente tem uma confusão mental. A segunda, quando ele tem uma ureia acima de 43. Lembre-se, de acordo com a referência que você olhar, você pode encontrar entre 20 até 50 acima de valor de ureia como diagnóstico. Mas pode usar o 43. Na hora da prova de residência, 43 é mais do que o suficiente. Outro é a frequência respiratória acima de 30. Se você tiver uma pressão arterial sistólica abaixo de 90 ou uma diastólica abaixo de 60, também ganha um ponto. E o último é quando o paciente tem mais de 65 anos. Nesses casos, você avalia se o paciente vai para dentro do hospital ou não com esse algoritmo. Se no CURB 65 você tiver apenas 0 ou 1 pontos, a mortalidade é baixíssima. E esse é um paciente, portanto, candidato ao tratamento ambulatorial. Mas se esse CURB tiver 2 pontos, de 2 para cima, aí pronto, a mortalidade já está alta. Então vale a pena eu internar esse paciente e fazer um controle mais fino dele. Inclusive, se esse CURB 65 der mais de 3, maior ou igual a 3, a mortalidade é tão alta que eu inclusive tenho que pensar, será que esse paciente precisa de CTI? Mas não se confundam. O CURB 65 não foi originalmente proposto para decidir se o paciente interna no hospital, dentro da enfermaria ou no CTI. Na verdade, ele foi feito para diferenciar intra e extra-hospitalar. Por que isso acontece? Porque o CURB 65 prevê mortalidade em 30 dias, ok, mas não prevê mortalidade intra-hospitalar, diferente de outros critérios. Eu até poderia passar para você aqui, por exemplo, o PSI, o índice de gravidade da pneumonia. Só que da mesma forma que ocorre aquela história lá na insuficiência renal, que o melhor critério é MDRD, CKDEP, só que a gente acaba utilizando o Crocroft-Go porque é mais fácil de calcular na hora da prova, aqui é a mesma coisa. O melhor seria utilizar o PSI, mas na hora da prova, CRB ou CURB 65. Não esqueci do CRB. A ideia é o seguinte, se você olhar no CURB 65, você tem um único critério que é laboratorial, que é a ureia. Se você tira ela, a única diferença que faz é o seguinte, se você tem uma pontuação positiva, aí pronto, você já interna esse paciente. Agora, sabendo a probabilidade desse paciente vir a óbito, a gente tem mais argumento, a gente conhece mais, a gente tem mais segurança para saber o quanto que a gente pode pesar a mão na antibiótico terapia. Lembra aquela história
de que a gente pode até suspeitar que é um micróbio específico, mas não dá para ter certeza. E se eu tento tratar com um antibiótico simples e na verdade é uma bactéria super resistente? Esse meu paciente vai ter um desfecho horrível. Portanto, faça o score prognóstico e aí a partir disso você sabe se pesa a mão ou não. Para falar a verdade, gente, essa parte de tratamento aqui, além de ser a segunda mais importante aqui nesse tema, na hora da sua prática é extremamente essencial. A única diferença é que na hora da prática você não precisa decorar isso tudo. Todo mundo tem uma referência para ser utilizada que vai checar para ver realmente é aquele antibiótico que é para ser feito? Acertei. Opa, errei dessa vez. Acontece. Mas infelizmente, na hora da prática, da prova, isso não dá para ser feito. Você tem que decorar. O ponto positivo é que existe o Pareto dessas antibiótico-terapias e é isso que eu vou mostrar para você. Não vou te mostrar todo o tratamento que existe de pneumonia ambulatorial, hospitalar, do CTI, pneumonia associada à ventilação mecânica. Não. Eu vou te mostrar o que você precisa saber, o Pareto dessas antibiótico-terapias para que você acerte na sua prova. Então, se o paciente apresentar, por exemplo, uma pneumonia que você vai tratar ambulatorial, o tratamento que deve ser prescrito é amoxicilina, macrolídeo, azitromicina ou claritromicina, e a doxiciclina. Doxiciclina não é muito utilizada aqui no Brasil com esse objetivo, mas lá fora sim. E isso pode ser resposta de alguma prova sua. Lembrando, tudo oral. Mas, se o paciente for para ambulatorial, for tratamento ambulatorial e tiver alguma comorbidade, tiver um uso recente de antibiótico, tiver inclusive num local que tem uma alta incidência de pneumococo resistente, aí eu tenho que tratar diferente. Eu uso uma outra nova estratégia, que é o beta-lactâmico estável à beta-lactamase, ou até mesmo o uso de levofloxacino. Existe, em teoria, uma preferência do uso de beta-lactâmico estável à beta-lactamase, porque a gente tem um resultado um pouco melhor e para prevenir também produção de resistência ao levofloxacino. Mas na hora da prova pode ser um ou outro. Mas se a gente estiver falando de um paciente que vai tratar em regime intra-hospitalar, especificamente mais na enfermaria, o tratamento que deve ser prescrito é o seguinte: beta-lactâmico endovenoso mais macrolídeo, ou beta-lactâmico endovenoso mais doxiciclina, ou somente o levofloxacino. Lembre-se, gente, aqui beta-lactâmico endovenoso eu estou botando porque ele é realmente por via parenteral, mas não é qualquer um. São especificamente, eu estou botando aqui para exemplificar, o beta-lactâmico endovenoso seria ampicilina sulbactam e ceftriaxone. São aqueles que você deve colocar na sua prova. Depois a gente vai ver que existem outros beta-lactâmicos endovenosos, mas na verdade estão classificados de outra forma aqui, só para ficar um pouco mais didático para você. No caso de um paciente internado no CTI, é bem similar o tratamento. Olha só, beta-lactâmico endovenoso mais macrolídeo, ou um beta-lactâmico endovenoso associado dessa vez ao levofloxacino. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que nesse caso, o paciente que interna, existe a probabilidade dele ter chance de estar infectado pelo MARSA, lembra do Staphylococcus aureus resistente à meticilina? E existe a chance de ele estar infectado pelo Pseudomonas. Se o paciente apresentar algum fator de risco, seja para MARSA, seja para Pseudomonas, eu tenho que mudar o meu tratamento. Se ele estiver associado com MARSA, eu vou adicionar um tratamento anti-MARSA. Lembra? Vancomycin. Agora, se for para Pseudomonas, lembra que a gente tem que fazer duas classes diferentes para o mesmo germe? Trocar para beta-lactâmico anti-Pseudomonas mais quinolona anti-Pseudomonas. Mas agora, eu estou falando sobre pneumonia adquirida na comunidade, PAC, o que é diferente completamente de uma pneumonia hospitalar. Nesse caso, os germes que estão mais frequentes quando a gente está lá dentro do hospital são diferentes. São mais graves, são mais resistentes a antibióticos. E é por isso que a nossa terapêutica vai pesar ainda mais essa mão. Mas calma, primeiro eu quero te explicar como é que você fecha o diagnóstico de uma pneumonia hospitalar. A primeira coisa que você tem que entender é que não é porque o paciente está dentro do hospital que a pneumonia que foi deflagrada começou dentro do hospital. Para falar a verdade, se ele estiver internado ali somente há 2 dias, essa pneumonia começou de fora, então você trata como uma PAC. Mesma coisa para ventilação mecânica. Para o paciente ter diagnóstico de pneumonia hospitalar, ele tem que estar internado pelo menos 2 dias. Para ele ter diagnóstico de uma pneumonia associada à ventilação mecânica, a prótese ventilatória, ele tem que estar entubado há pelo menos 2 dias. É evidente que existem vários fatores de risco que aumentam a chance de você desenvolver essa complicação, essa doença, na verdade. Por exemplo, o médico, a enfermeira, a equipe de saúde não lavar as mãos,
o paciente não ter uma higiene oral adequada quando ele está entubado, inclusive não ter o leito do hospital inclinado 30 a 45 graus. Mas sem sombra de dúvidas, a principal relação, o principal fator de risco para o desenvolvimento de pneumonia hospitalar é essa, ó, ventilação mecânica invasiva. Você vai fechar o diagnóstico desse paciente com os seguintes critérios: infiltrado pulmonar novo ou maior, mais evidência de origem infecciosa. Barreto, por que eu não posso usar os mesmos critérios que eu uso para PAC? Cara, porque um paciente internado, principalmente se estiver em CTI, ele é um paciente difícil. Ele é um paciente que tem ronco. Ele é um paciente que tem infiltrado pulmonar normalmente, porque ele está encharcado. Então fica muito difícil a gente utilizar os mesmos critérios que a gente pega um paciente na comunidade, que teoricamente não tem nada, entende? Ou seja, o paciente para você dar diagnóstico hospitalar é o seguinte: você precisa ter um infiltrado pulmonar novo, presumivelmente novo, ou que ele está pior, associado a uma evidência clínica de que aquele infiltrado foi causado por uma doença infecciosa. Ou seja, febre, leucopenia, uma hipoxemia, qualquer coisa que você olha para o paciente assim e fala, pô, esse cara parece que está infectado. Até mesmo uma PCR elevada pode te auxiliar nisso. E aí, enfim, se você realmente fecha esse diagnóstico, o tratamento, como eu disse, tem que ser mais pesado. Mesmo que esse paciente não tenha sinal clínico para infecção pelo Pseudomonas, você deve sim realizar o tratamento com beta-lactâmico anti-Pseudomonas, ou até mesmo uma quinolona anti-Pseudomonas. Só não precisa ser junto. Lembra, no hospital, cara, tá cheio de colonização por Pseudomonas. Se esse paciente infecta por Pseudomonas e só porque ele não tem fator de risco eu não trato, já era. Já era. A probabilidade desse paciente virar óbito é gigantesca. Portanto, beta-lactâmico ou quinolona anti-Pseudomonas para todos os pacientes com infecção pulmonar hospitalar. Se esse paciente tiver a probabilidade de ter MARSA, é um beta-lactâmico anti-Pseudomonas mais um anti-MARSA. Você já sabe quais são. Agora, se a probabilidade estiver maior para o MDR, lembra, aquele paciente que está morrendo. Aí, nesses casos, eu faço um beta-lactâmico anti-Pseudomonas mais aminoglicosídeo, geralmente o mais utilizado na micacina. Além, é claro, dos anti-MARSA. Gente, não fiquem preocupados em decorar aqui, nesse momento, todos os antibióticos, todos os esquemas para todas as situações. Eu botei no roteiro de estudos um pouco mais organizado e mais detalhado, para caso surja alguma dúvida, você tenha uma fonte para tirar ela. Mas não se preocupe, esse aqui é o Pareto, e se você conseguir realmente decorar isso aqui ao longo da sua preparação, eu te garanto que você vai acertar boa parte das questões sobre antibiótico terapia. Agora você lembra lá daquela contextualização? Lembra da história clínica gradativa do paciente com pneumonia? Lembra, não lembra? É nesse momento que a gente tem que fazer pesquisa das complicações. E uma delas, muito frequente, é o derrame pleural. Eu vou te mostrar agora, e essa parte aqui é bastante importante, tá, gente? Esse aqui é o JJ Top 3. Top 1 seria a avaliação do agente etiológico provável de acordo com a clínica do paciente. O top 2 seria o tratamento antibiótico de acordo com a classificação do agente etiológico, mas também o score prognóstico do doente. E o top 3 entramos agora, que é o derrame pleural. Então a primeira coisa é reconhecer qual paciente está com essa complicação, com o derrame pleural. Semiologicamente, a gente pode encontrar na questão o seguinte: frêmito tóraco-vocal diminuído, murmúrio vesicular diminuído, egofonia e submaciez. Lembra aquela história de que as doenças da pleura são antipáticas ao frêmito? Imagina o seguinte, tem aqui o parênquima pulmonar e tem aqui a sua mão. Se ela está próxima, é claro que as vibrações que aparecem aqui são sentidas pela sua mão de forma mais importante quando comparado quando a gente coloca um líquido entre essas duas, sabe? Por isso que a gente tem um frêmito tóraco-vocal pouco sentido. Por isso que a gente tenta auscultar aqui e ouve menos do murmúrio vesicular. Mas tem um detalhe, se a gente sobe um pouquinho esse esteto, de forma que a gente tem apenas uma pequena filetinha de derrame pleural de líquido, interpondo o parênquima pulmonar com o seu esteto, durante a pesquisa da ressonância vocal, que é quando a gente fala para o paciente, tem como falar 33? A gente ouve esse 33 de uma maneira diferente. Não é igual uma broncofonia lá na pneumonia, quando está aumentado. Não, não é. Ela não necessariamente está aumentada, mas ela tem uma característica metálica, como se fosse uma cabra falando. De novo, não precisa decorar como é. Esse é o tipo de coisa que só ouvindo para lembrar. Mas é importante que você decore egofonia
derrame pleural. E é claro, na percussão, vamos ver submasse 6 ou masse 6. Durante os exames radiológicos, o que você deve pesquisar são duas alterações principais. Lembra que eu falei para você que o infiltrado, que o branquinho, que a hipotransparência pode estar presente em diversas doenças? Olha como é que é diferente aqui no derrame pleural. Porque ele acomete o seio costofrênico, há um velamento dele. Esse seio costofrênico, é claro que nessa imagem está bastante demarcado, é um derrame grande, mas você pode ter um derrame pequenininho, que acomete somente aquele seio. E esse seio é a região de hipotransparência, onde está mais escuro, na parte lateral de cada um dos hemitórax, aqui na região inferior. Existe inclusive a possibilidade dessa hipotransparência ficar numa característica, numa conformação clássica do derrame pleural. E é essa aqui, ó, parábola de Damour-Azur. Quando a gente encontra, tá vendo que parece que está subindo aquela hipotransparência? Essa região ali no hemitórax direito é o que na sua prova é patognomônico de derrame pleural. Mas, gente, diagnóstico é só o primeiro passo. O que você faz com aquilo ali depois? Via de regra, todo derrame pleural novo deve ser puncionado através de uma toracocentese diagnóstica. Mas existem duas principais exceções. São elas a insuficiência cardíaca congestiva e a pleurite viral. No caso da insuficiência cardíaca congestiva, a gente sabe que tem o derrame, só que o que acontece é que não adianta nada fazer toracocentese diagnóstica, porque não muda a conduta. É meio que comum ter um derrame na insuficiência cardíaca. Inclusive, faz parte dos critérios de Framingham para a gente dar diagnóstico de uma insuficiência cardíaca. É diferente a explicação para pleurite viral. Nesses casos, geralmente é um filetinho muito pequeno de líquido. E acaba que também não vale a pena a gente fazer uma toracocentese diagnóstica só para isso. Mas, se você optar por realmente realizar esse procedimento, a técnica é a seguinte, e isso pode ser cobrado de você. Você vai botar o paciente ligeiramente fletido para frente, botando os braços em cima de uma mesa, ou às vezes até inclusive abraçado com um travesseiro, facilitando com que as escápulas saiam do caminho. Você vai fazer algum exame, seja complementar com o ultrassom ou até mesmo com o exame físico, através da percussão, para descobrir até onde vai esse líquido. E aí escolhe um espaço intercostal e punciona. Agora cuidado, porque aqui no espaço intercostal, onde nós temos aqui duas costelas, ele tem uma característica que impede que você puncione em qualquer lugar, que é a presença de um feixe vascular, vasculo nervoso, na verdade, na parte inferior dela. É por isso que muito provavelmente você já ouviu que a gente deve puncionar o espaço intercostal na borda superior da costela inferior, de modo que essa região aqui é a mais segura, evitando que a gente faça uma lesão vascular ou nervosa. E aí tudo bem, optou por fazer a toracocentese diagnóstica? Cara, dica, tá? Antes mesmo de puncionar, já escreve tudo que você vai pedir, porque olha, é muita coisa, viu? Eu não vou nem te passar todas as coisas aqui, porque isso não é cobrado em prova de residência. Mas se você for olhar na prática mesmo, olha, é muito, mas muito exame que você faz da análise laboratorial desse líquido. Algumas delas, inclusive, são muito importantes para a gente conseguir diferenciar se se trata de um transudato ou de um exudato. Se for transudato, o que a gente espera encontrar é um líquido sem proteínas. É um líquido que foi originado por causa de uma redução da pressão coloide osmótica ou às vezes um aumento da pressão hidrostática, fazendo com que haja sim extravasamento para o terceiro espaço, mas de novo, sem proteínas. O que é diferente completamente de um exudato, onde você tem uma inflamação tanto do parênquima pulmonar como talvez também da pleura. De modo que há extravasamento de líquido para o terceiro espaço, mas também junto de proteínas. Ou seja, para você fechar esse diagnóstico e diferenciar transudato de exudato, você deve utilizar os critérios de Light, de modo a facilitar a nossa avaliação diagnóstica posterior. Quais são esses critérios? Proteína líquido pleural sobre sérica, acima de 0,5. LDH líquido pleural sobre sérico, 0,6. Ou LDH do líquido pleural, acima de 2/3 do valor de limite superior do LDH lá no sangue. Geralmente, esse valor superior gira em torno de 200. E aí assim a gente consegue dizer, realmente, isso aqui trata-se de um exudato, quando pelo menos um desses critérios estão presentes. Reparem como é bastante importante a gente fazer uma análise laboratorial, não só do líquido pleural, mas também do sangue. E a gente consegue parear e isso vai ajudar muito na nossa avaliação diagnóstica. Porque se for, por exemplo, um transudato, o principal que você deve lembrar é aqui, ó, uma insuficiência cardíaca congestiva.
Mas não se esqueça, pode também ser uma síndrome nefrótica ou cirrose. Essas são as causas mais comuns de prova. O que é diferente completamente se a gente está falando de um exudato. A gente, inclusive, fica mais preocupado quando vem o exudato, porque a gente sabe que as doenças, às vezes, inclusive, nem tem tratamento. Vem aqui ver comigo algumas causas. A principal delas é a causa neoplásica e parapneumônico. São as duas principais mais comuns. Você suspeita de um exudato neoplásico quando você tiver as seguintes características: uma glicose abaixo de 60, uma citologia oncótica positiva, esse é o critério mais comum em prova. Inclusive aquele paciente que tem uma história clínica compatível, sabe? Fumou muito, tem história familiar positiva, tem uma idade ali que é a idade ápice de incidência desses cânceres. Ué, mas que cânceres? Esses aqui, ó, os que mais comumente fazem esse tipo de complicação são pulmão, câncer de mama e o linfoma. Existe a probabilidade dele ser simplesmente parapneumônico, que é quando você tem uma pneumonia e por causa daquela inflamação tem um exudato, sai extravasamento de líquido para o terceiro espaço. Nesses casos, o tratamento é só seguir a antibiótico-terapia. Mas, se além de ter líquido no terceiro espaço, esse derrame pleural estiver literalmente infectado com pus, a gente não chama mais de derrame pleural parapneumônico, não complicado. Isso é um derrame pleural parapneumônico, mas é complicado, porque é especificamente chamado de empiema. Como é que a gente fecha o diagnóstico desse empiema? Seguinte maneira, ó. Presença de pus quando você puxa o êmbolo durante a punção, durante a toracocentese, fechou. Não precisa de mais critério nenhum. Demais são bactérias no gram, um pH abaixo de 7,2, atenção que esse aqui é o mais utilizado em prova. Uma glicose abaixo de 40 ou 60, dependendo da referência, e um LDH acima de 1000 no líquido pleural. Para falar a verdade, esse empiema, inclusive, complica muitas vezes com o líquido pleural que está loculado. Ele faz uns septos, inclusive, às vezes você faz uma radiografia, vê que tem derrame, funciona, tenta drenar e não consegue. Isso porque está septado, é como se ele estivesse fechadinho em um lugar. E aí você tem que fazer uma punção guiada por algum tipo de ajuda. Mas, se você realmente encontrar esse empiema, o que você deve fazer não é só uma toracocentese diagnóstica, mas sim deixar um dreno lá, porque isso aqui funciona como se fosse um abscesso. Qual que é o tratamento de abscesso, gente? Se ele realmente tiver ali líquido, liquefeito, você não tem que drenar? Aqui é a mesma coisa. E o processo de drenagem é feito da seguinte maneira, com um dreno em selo d'água. Você pega aquele dreno que está saindo do espaço pleural do paciente e coloca dentro da água que está dentro de um recipiente. Barreto, por que eu não posso deixar sem água, só saindo ali o líquido diretamente, como qualquer outro dreno? O grande problema é que a gente está falando do espaço pleural. Então, de acordo com os movimentos respiratórios desse paciente, a pressão ali dentro desse espaço fica negativa, fica positiva. Tem momentos que ela vai começar a empurrar esse líquido para fora do dreno, mas vai ter momentos que ela vai puxar de novo. Tudo bem que o líquido ali vai estar talvez num curativo e não vai ser puxado, mas aí sabe outra coisa que vai entrar? Ar. Aí não adianta nada. A gente vai tirar ali o empiema, vai fazer um pneumotórax? Não tem como, não é verdade? É por isso que a gente tenta botar um selo, só que um selo que permite pelo menos um fluxo unidirecional. E aí não tem coisa melhor do que usar água. Nesses casos, o líquido pleural vai conseguir sair, só que aí quando ela puxar a água, ela não vai ter força para puxar, ela não vai ter como pegar o ar, porque o ar não se dissolve e consegue entrar. Portanto, esse é o tipo de treino que a gente deve fazer no paciente com empiema, porque consegue lavar esse líquido pleural sem fazer com que gere um pneumotórax iatrogênico. Sem sombra de dúvidas, o empiema é o assunto mais cobrado nessa parte de derrame pleural. Mas o segundo vem logo atrás, que é tuberculose. E geralmente, o que ele pede é o seguinte: conta a historinha de um paciente e fala algumas características do líquido pleural. O que você deve marcar, quando condizente, é que se trata de uma tuberculose. Quais são os sinais presentes para que você realmente comece a pensar nessa doença? São os seguintes, ó. Hipercelularidade com predomínio de mononucleares, uma glicose abaixo de 60 e o que realmente chama a atenção é um ADA acima de 40. Boa parte das questões cobram especificamente o ADA. Mas lembre-se, a gente está falando de tuberculose. Então o paciente deve ter uma clínica condizente. Aquele paciente com tosse, um paciente que tem ali um desenvolvimento de febre vespertina, um quadro mais arrastado, com perda ponderal significativa, inclusive. E a última que tem para você saber agora é em relação ao quilotórax.
Felizmente, tem pouca coisa que a gente precisa decorar aqui. Primeiro, a gente fecha esse diagnóstico quando os triglicerídeos estiverem acima de 110. Só para você entender como que funciona isso, o quilotórax pode ser traumático ou não traumático. O fato é que, independente da causa, o que acontece é uma dificuldade da drenagem linfática local, causando um exudato. Boa parte das vezes, inclusive, é traumática, após um procedimento cirúrgico. A última coisa que eu quero que você aprenda nessa aula são alguns links, alguns CCQs relacionados ao processo de abscesso pulmonar. Então vamos lá. Isso aqui é bem rápido e se você for comparar a importância de derrame pleural para o abscesso pulmonar, esse aqui está bem mais baixo. Mas como ele é bastante simples, vale a pena eu te apresentar aqui na aula para que você consiga alguns pontinhos a mais. Geralmente, esse abscesso não aparece de uma hora para outra. Ele começa sendo formado por um pouquinho de necrose, um pouquinho de cavitação, até que vai juntando tudo e sim, forma esse abscesso. Ou seja, primeiro ele começa com uma pneumonia necrotizante, onde você tem presença de pequenas cavitações menores de 2 centímetros lá no meio do infiltrado pulmonar. Até que chega um momento que isso fica bem maior. E aí o que você consegue ver na radiografia é uma lesão cavitária acima de 2 centímetros, que inclusive geralmente tem conteúdo nível aéreo. Tem ali como seu conteúdo um nível hidroaéreo, porque tem, junto do líquido, um pouquinho de ar. Os pacientes que você deve suspeitar desse tipo de complicação são os seguintes: aqueles que têm depressão do estado de consciência, alcoolismo, epilepsia, distúrbios motores da deglutição. Mas o que é mais frequente na sua prova é, sem sombra de dúvidas, a macroaspiração. Apesar de na prática isso nem sempre ser tão simples, descobrir qual paciente broncoaspirou ou não, na prova ele já dá isso de mão beijada para você. Ele fala claramente, explicitamente, esse paciente aqui aspirou, tá? E agora, não sei porquê, está apresentando sintomas respiratórios. Qual que é o diagnóstico? Suspeita de abscesso pulmonar. O tipo de bactéria que ocasiona isso são principalmente as bactérias anaeróbias. E o tratamento deve ser feito com clindamicina, simples assim. Chegou o paciente com abscesso pulmonar, clindamicina, mas caso ele não responda, caso haja um empiema pleural, ou caso haja suspeita de neoplasia maligna ou qualquer outra lesão obstrutiva, você pode orientar esse paciente para ir para a cirurgia. Galera, é agora que a gente termina a nossa aula. Eu te mostrei primeiro uma contextualização prática para que você compreenda como é que é essa situação do paciente que chega com sintomas respiratórios, passa pelo diagnóstico, faz um score prognóstico, começa o tratamento, descobre uma complicação, inclusive a etiologia final. Isso aqui é extremamente importante para que você se sinta seguro na hora de responder as questões. Mas tenha clareza de que os CCQs estão nas partes de links mentais. E é por isso que eu te sugiro que peguem as questões na hora da revisão e utilize o mapa mental e roteiro para auxiliar nas coisas que você não conseguir responder. Não pegue ali o roteiro de estudos ou o mapa mental e tente decorar freneticamente tudo isso, porque isso não é nem um pouco produtivo. Lembre-se, é o efeito teste que vai trazer a maior quantidade de resultados para você na sua prova. Até a próxima!